Pra você, uma série policial tem que ter tiros, perseguições policiais e sangue pra todo lado? Então recomendo que você... Vai ser 24 horas. Vai ser 24 horas, ou então assiste noticiário, por exemplo, que tem isso a toda hora. Agora, se você quer assistir uma coisa mais inteligente, que mexe com a sua cabeça, baseado em assassinatos também, a sua série é Columbo. Columbo vai na contramão de tudo quanto é série policial que existe por aí. Para começar, ela é mais classificada como uma série de mistério, o que também não é verdade, porque o único mistério que existe é descobrir como é que o tenente Columbo vai chegar ao assassino. E para fugir um pouquinho de tudo que tinha na televisão na época, não foi uma tarefa fácil. Engraçado como essas coisas acontecem. Os criadores do Columbo são Richard Levinson e William Link. Eles se conheceram desde os tempos do colégio e ficaram amigos rapidinho, porque eles perceberam que liam, quando eram crianças, liam os mesmos livros, ouviam os mesmos programas de mistério no rádio e logo começaram a fazer alguns textos juntos. Mas isso aí não foi para Columbo, já foi... Não, eles escreveram para revistas de mistério, né? Tinha umas revistas de mistério dos anos 50 e assim que se formaram na faculdade, eles já começaram a escrever para televisão. Então fizeram textos, por exemplo, para o Fugitivo, a série Fugitivo. Da série Fugitivo. Tem scripts deles. Eles foram definindo o personagem Columbo com o tempo, né? Até que escreveram uma peça de teatro. Na verdade, assim, o Columbo era um personagem secundário. Ele era o policial que aparecia na cena e desvendava o mistério. O médico, que era o criminoso nessa peça de teatro, era o ator principal, era o personagem principal. E o Columbo era um secundário. O que aconteceu? As pessoas começaram a se identificar com o policial. Começaram a ir assistir a peça só para ver o policial. Quer dizer, na verdade o Columbo já era um personagem só de teatro, então. Foi criado para o teatro. É mesmo? Em 67, 68, por aí, a Universal estava procurando roteiros para fazer telefilmes. E aí eles resolveram adaptar o seu texto de teatro e apresentar para a Universal para ver se virava um telefilme. A peça chamava-se Fórmula para Matar e o filme teria o mesmo nome. Quem estava selecionando os roteiros para fazer telefilme era o Don Siegel. Don Siegel é aquele cara que dirigiu Os Invasores de Corpos. Lembra daquele filme? Invaders of Body Snatchers. Tinha aquelas melancias que viravam dos invasores. Então, é isso aí. Nossa, era muito legal aquele filme. Ele que estava selecionando. Ele ficou animadíssimo com esse roteiro, porque primeiro era um roteiro muito inteligente, era muito legal. E depois ficava barato de produzir, né? Então ele recomendou altamente à Universal que eles comprassem esse roteiro e fizessem o filme. E aí virou um longa-metragem para televisão, o primeiro. Foi, em 68 foi ao ar o filme Fórmula para Matar. É um telefilme chamado Fórmula para Matar, não tem nada a ver com Columbo, assim. Columbo não é nada principal, ele é um personagem. Foi ao ar isso e, como na peça de teatro, o filme foi um grande sucesso e as pessoas adoraram o tenente que aparecia ali com aquele jeitão todo desleixado. Mais importante que o personagem principal da Ele foi ganhando a confiança e a simpatia do público. Então o filme foi um grande sucesso por causa dele. O que aconteceu? A Universal foi lá e chegou para todo mundo e quis transformar isso numa série, né? Chegou para os autores, o Levinson e o Link, e para o Peter Falk, que era o ator principal, queria transformar isso numa série e eles não aceitaram. Falou que aquilo lá não ia se segurar como uma série semanal, que era muito complicado de fazer, os roteiros eram muito inteligentes, era muito demorado, não ia dar para ser uma série semanal, e eles recusaram literalmente. 3 anos depois, a Universal insistiu de novo com eles, propondo o seguinte: olha, não queremos uma série com episódios semanais. O que a gente vai fazer vamos criar um programa em que detetives vão se revezar. Então o Columbo só precisa ter 6 episódios ao ano e não 24 a 26 como era normal naquela época. Uma série. Mas aí ele entrou então para aquele programa especial de detetives que era... Não, na verdade não chegou a acontecer isso ainda. O que aconteceu foi que, de novo, os criadores e o Peter Falk falaram não, mesmo com essa proposta. Falaram não.
porque eles achavam que o público não ia receber de novo muito bem. Eles estavam indo com aquela pulga atrás da orelha, né? Aí, então a Universal fez o seguinte, falou, então vamos propor o seguinte, vamos fazer um outro longa-metragem, né? Independente da série, um outro longa-metragem, para ver como o público reage. Foi aí que apareceu o filme Resgate para um Morto, que é o segundo longa-metragem do Columbo. E não preciso nem dizer, né? Foi sucesso maior que o primeiro. Tem gente que acha que o sucesso foi maior porque o primeiro foi uma peça de teatro adaptada. E esse, o segundo filme, ele já foi escrito para televisão. E aí sim o Richard Levinson e o William Ling e o Peter Falk aceitaram a proposta. A Universal criou aquele Mystery Movie, no qual eles ia dividir espaço com o MacLeod e o casal Macmillan. Então só iam precisar de 6 episódios de Columbo por ano. Então aí eles aceitaram. O Peter Falk ia estrear uma peça de teatro em 1971, que é quando era para começarem a ser exibidos os episódios de Columbo na NBC, né, produzidos pela Universal, os 6 episódios. Então, como ele ia estrear essa peça, eles precisaram filmar os 6 episódios antes da estreia. Então estavam todos prontos quando estreou. Só que, como era para dividir com outros 3 programas, e só conseguiram 2, o MacLeod e o casal Macmillan, então Columbo só realizava com esses 2, então ficou faltando um episódio, então tiveram que fazer um 7º episódio, por isso que a primeira temporada tem 7 episódios, e não 6 como eles esperavam. Os 7 episódios de Columbo foram feitos antes da estreia. O primeiro a ser filmado é um chamado A Morte Dá Uma Ajuda, com Robert Cope. Mas o primeiro a ser exibido foi o episódio dos 2 escritores, com o Martin Milner, inclusive, que tinha feito o Rota 66. Esse primeiro episódio tinha a direção de um jovem estreante, diretor muito promissor, chamado Steven Spielberg. Já ouvi falar desse nome. Não está intimidado, não é? Ah, espera aí, Ken. Está esquecendo que eu faço parte da maior dupla de escritores de mistério do mundo? Você não está de luvas, seu dedo não está no gatilho e também não há balas no tambor. Está certo. Eu sou um péssimo pregador de peças. Qual foi a carreira do Peter Falk antes de Columbo? Ele fez algumas coisas legais, assim. Primeiro, é muito engraçada essa história, porque ele queria ser espião quando era jovem, né? Ele queria ser espião, ele localizou, quando ele tinha 26 anos, ele localizou um escritório secreto da CIA, e quando os caras chegaram lá de manhã para trabalhar, ele estava na porta esperando e queria ser espião, né? Muito engraçado isso. Ele estava lá esperando, aí não pôde porque ele era muito... Duas coisas, primeiro porque ele era muito baixinho, né? Ele era pequenininho de tudo. E segundo que ele tinha um olho de vidro, né? A gente percebe aquele olho dele lá, por quê? Porque ele teve um tumor quando era criança, tinha 3 anos de idade, ele teve um tumor. Aliás, existe uma história do olho de vidro dele, em que ele foi na casa da namorada, é isso? Ele dormiu na casa da namorada. Tirou o olho de vidro. Aí foi embora e deixou o olho lá. Aí a namorada acordou com o cachorro dela roendo o olho. Correu pela casa com o olho dele na boca. Aí, quando ele resolveu ser ator, ele fez algumas boas comédias. Ele fez A Corrida do Século. Excelente. Com o Jack Lemmon. Jack Lemmon, ele era o capataz do Jack Lemmon. Então, olha que coisa engraçada. Isso é uma coisa engraçada que eu nunca vi ninguém falando sobre isso. O Peter Falk era o auxiliar do Jack Lemmon. Poucos anos depois, fizeram um desenho animado baseado nesse filme, ou inspirado nesse filme, que foi A Corrida Maluca, né? E o Jack Lemmon era o Dick Vigarista, né? E o auxiliar dele era o Muttley, né? Agora, presta bem atenção numa coisa. Depois dos anos 70 teve um desenho chamado Rabugento, o Cão Detetive, que era um cachorro detetive que usava a capa do Columbo. E a cara dele era a cara do Muttley, né? Ou seja, o Peter Falk criou o Muttley. Eles resgataram o personagem. Tem tudo a ver. A Corrida do Século com o Muttley, o Peter Falk e o Rabugento. Essas coisas estão ligadas e eu nunca vi ninguém falando sobre isso.
Agora não faz nenhuma diferença. Tudo mudou agora, não mudou? No final, quantas temporadas teve Columbo? Se a gente falar da série clássica, né, porque depois a gente vai falar de outras séries de Columbo, a série clássica teve 7, mas não são 7 temporadas normais. Foi assim, teve essa primeira que a gente já falou, aí teve mais 5 temporadas, e durante essas 6 temporadas foram ameaças de cancelamento em todas as temporadas. Eles queriam cancelar porque já tinha esgotado o personagem. O que é uma mentira, porque afinal de contas, não só depois do cancelamento aí, vieram outras séries. Então, isso se referia às outras séries. Porque quando acabou a 6ª temporada, a NBC foi lá e cancelou aquele programa Mystery Movie, que dividia com as outras séries. Que já tinha tido um monte de outros detetives, fora o casal McBean e McCloud que começou, tinha um monte, tem um McCoy com o Tony Curtis, ficaram revisando com um monte. Eles cancelaram todas aquelas e propuseram para o Columbo fazer pelo menos mais uma temporada. Por isso que o Columbo original, a série original, tem 7 temporadas. Terminou em 78. Ao final da 7ª, aí foi cancelado definitivamente. Oh, não. Não, nada disso. Isso nunca me passou pela cabeça, pode acreditar. No episódio normal de Columbo, ele só aparece depois de 20 minutos, que já começou o episódio. Por quê? Porque tem todo o esquema do assassino planejar ou vai executar, ou às vezes acontece sem querer, mas aí é o trabalho de o cara ir lá e disfarçar a cena do crime, né? Tem tudo isso, essa é uma introdução gigantesca para uma série desse tipo. E aí depois de 20 minutos aparece o tenente e vai lá e começa com aquele jeitão dele, tentando amarrar pequenas pontas, como ele mesmo diz, né? E para poder desvendar essas coisas todas. Só teve um episódio em que isso não aconteceu, que é o Adeus a um Comodoro, que a gente não fica sabendo quem é o assassino até o final. E, por incrível que pareça, esse é um dos episódios mais fracos de toda a série, ou seja, ele demonstrou exatamente que a série não era nos padrões normais. O jeitão dela era outro, né? Uhum. Tem uma história interessante com a esposa dele, né? O tempo todo ele fala da esposa. Isso é engraçado, porque... Isso é uma característica do personagem. Isso é uma outra coisa também, que quando eles foram apresentar lá para vender a série, a Universal, a NBC, né, que exibia a série, queria que mudassem algumas coisas, e uma delas é que aparecesse mais a esposa, ao que os criadores bateram o pé dizendo que não. Essa é uma característica muito legal, porque ele menciona a esposa sempre, menciona outros parentes sempre, os parentes sempre fizeram alguma coisa, tem um primo, né? Mas a esposa ele menciona constantemente e ela não aparece. Por favor, comissário, o senhor viu minha esposa? Na realidade, ela está procurando o senhor. Ela está me procurando? Ela está me procurando. Eu estou correndo esse navio todo procurando por ela. Aquela não é a sua esposa? Entrando na lancha? Ah, é? Será que ainda dá tempo de pegar aquele navio? Sim, ainda dá. E aquilo é pá. Aquilo é. Aí veio a 7ª temporada, que foi a última. A partir daí, o Columbo não morreu. Não desapareceu na grade. Apareceu novas séries. Então, a série foi cancelada na 7ª temporada, que nem você falou, em 78. Mas a Universal ainda tinha os direitos sobre o personagem. Então eles tiveram uma ideia brilhante? Não é brilhante. Tiveram uma ideia, né? Resolveram lançar uma série chamada A Senhora Columbo. A Senhora Columbo era assim, era uma repórter de uma revista local lá, cujo marido trabalhava na polícia de Los Angeles, que era sempre mencionado, mas nunca era visto, né? Mas mostrava o cachorro, mostrava o carro do Columbo de vez em quando estacionado em algum lugar. Ela era a mulher do Columbo, mas o Columbo não aparecia. E essa repórter, também tinha algum dom para resolver mistérios, né? Pela dedução. Pela dedução. O que aconteceu? Foi um furo na água isso aí. Óbvio. Não deu certo. A Senhora Columbo mudou de nome. Assim, a série durou só um ano. Só um ano. Mas nesse ano a série mudou de nome 3 vezes. Passou para Senhora Columbo, depois passou para Kate Columbo, depois chamou a Kate Ama o Mistério, sabe? E a Kate Columbo, quem fazia o papel da Kate, essa assim que você não sabia,
Kate Columbo, quem fazia era a Kate Mulgrew, que depois de um certo tempo foi ser a Capitã Janeway da Voyager. Da e atualmente Columbo. Cozinheira de uma prisão feminina. Orange is the New Black. Orange is the New Black, exatamente. Então, ela que foi a senhora Columbo. Aí tem a volta do Columbo. Nos anos 80, né? Ela não deu certo, essa ideia foi abortada. Não durou nem uma temporada incompleta. Vergonha alheia, total. Durou só 13 episódios, na verdade. Não foi nem uma temporada completa. Bastante. Eu acho que a própria atriz quer esquecer isso aí. Era ruim mesmo, infelizmente. Tá? Mas nos anos 80, eles propuseram de novo ao Peter Falk voltar à pele do Tenente Columbo. E ele curtiu. Tá? Então, a partir de 88, teve o que chamam de 8ª temporada e 9ª temporada, 88 e 89, mas assim, não se conta assim. O que se conta é uma nova série de Columbo que durou 2 temporadas, com o mesmo esquemão. E o engraçado é que agora que eu digo assim, em 88, quando a série voltou, o Peter Falk tinha já a idade compatível com o Tenente, com o personagem Tenente Columbo, sendo que na série ele era jovem demais para o personagem que os escritores tinham escrito para a peça de teatro. Agora, em 88, ele já estava com a idade que era 60 e poucos anos, já estava com a idade certa. A série nova é muito boa, tem uns mistérios muito legais. Alguns dos vilões da série antiga fazem participações, como assassino de novo, claro. Né? E vale a pena assistir. E essa durou quanto tempo? Essa durou 2 temporadas, de 88, 89 e 89, 90. Né? Nesse mesmo esquema. Ela não revisava com ninguém, mas eles foram ao ar como filmes de televisão, de 1h30 ou 2 horas. Então também só teve 6 ou 7 episódios em cada temporada. A partir de 91, aí voltou a ter Columbo de novo, mas nada muito fixo. De vez em quando aparecia um telefilme, sendo que o último foi em 2003. Todos no mesmo esquemão, no mesmo jeitão da série. Já como longa-metragem, não participando da série. Sim, não, sem série nenhuma, só como especiais de televisão, de 1h30 ou 2 horas, como foi na série nova de 88 a 90. E tem a parte no Brasil. Quando foi exibido o Columbo no Brasil? Columbo começou, logo que começou lá fora, começou a ser exibido aqui pela Tupi, no começo dos anos 70 mesmo. Mas também estava dentro do programa dos detetives, a mesma coisa? Foi, então. Aqui o NBC Mystery Movie chamou Os Detetives. Né? Começaram também pelos filmes, né, pelos 2 longa-metragens, e da mesma forma que... Seguiu a mesma sequência, só que os filmes lá fora foram exibidos em 68 e 71. E aqui o filme de 68 só foi exibido no começo dos anos 70. Né? Quando começaram a passar os detetives, aí exibiram os 2 longa-metragens. E a voz dele é bem diferente do original pra cá. A voz dele é mais rouca no original. Isso. Né? Mas quem que fazia a dublagem dele aqui? A dublagem foi feita pela Herbert Richards, lá no Rio, e o dublador que ficou mais conhecido do Columbo foi o Celso Vasconcelos. Fez também o John Boy, dos Waltons, fez o Dan Moroboshi, na outra série. Sério? Columbo foi apresentada nas TVs do Brasil nos anos 70, e nos anos 80 e nos anos 90 ela continuou sendo apresentada na TV Record esporadicamente, só que já não fazia mais parte de Os Detetives. Era exibida em esquema solo, só passava Columbo. Só em um dos episódios começo dos anos 90 na Record, que eles sem querer soltaram a abertura dos Detetives. Foi assim que eu consegui gravar, no episódio do Columbo. Antes disso a gente não tinha mais visto essa abertura desde os anos 70. Foi um descuido legal, agradecemos esse Obrigado pelo descuido. Obrigado. Numa distribuição MCA.
final dos anos 90, a série foi exibida pelo canal a cabo USA, que depois virou Universal Channel, né? E passaram dublado aos domingos à tarde, era um horário legal para passar Columbo. Só que não passaram todos os episódios, passavam a maioria, quase todos, mas ficaram faltando alguns. Essa foi a última vez em que Columbo foi ao ar nas TVs brasileiras. Né? A primeira, a segunda e a terceira temporadas da série clássica, da série original de Columbo, foram lançadas no Brasil em DVD, nos anos 2000, 2000 e pouquinho. Mas só a segunda temporada tinha a dublagem. Sabe-se lá por quê. A primeira e a terceira só tinha legendadas. Lá fora saíram as 7 temporadas. Lá fora saiu também a série nova completa, todos os episódios feitos de Columbo. Então isso faz falta pra gente, é uma pena. E também, tanto a Senhora Columbo quanto as séries novas de Columbo nunca foram exibidas na TV aberta no Brasil. Então nunca foram dubladas. Fica aqui uma sugestão para que isso um dia vá pro ar e com dublagem. Quem sabe o Celso Vasconcelos fazendo o Columbo de novo, né? Agora a voz dele deve estar bem legal já com essa idade um pouco avançada. Peter Falk nos deixou em 2011. Ele faleceu em decorrência do Alzheimer, que já tem um problema de Alzheimer. Alzheimer avançado ele tinha já nessa época. E ele não lembrava mais do personagem que marcou a vida dele, infelizmente. Mas a gente lembra até hoje com muita saudade. E vamos lembrar sempre, né? A filha dele, né? É isso que você falou? A filha dele, sim. Né? A filha dele, uma das filhas, a filha do primeiro casamento dele é uma detetive particular na vida real. Será que foi inspirada pelo pai? E uma coisa interessante, óbvia até, é que nunca foi feito um reboot de Columbo, porque não tem. Era Peter Falk, não dá pra fazer um... ele era a cara do Columbo, né? Não dá pra refazer uma série dessa sem o personagem. Tomara que não façam, né? Não. Agradeço pelo elogio. Mas a senhora é bastante profissional em seu trabalho e eu também. Hoje temos como convidado especial o nosso querido Spaca. Spaca é ilustrador, quadrinista, desenhista, especialista, motorista. Também. Turista. Legal, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Antes de tudo, conta aí os seus trabalhos. Ele fez um monte de quadrinhos legais em livros tipo Santô, né? Eu estou fazendo, de 10 anos para cá, quadrinhos especializados em temas históricos, biográficos. Então eu fiz a vida do Santos Dumont, do pintor Debré, Dom João VI, Dom Pedro I e outros personagens da história, né? Que saem pela Companhia das Letras. Muito legal, os quadrinhos são muito legais. Claro. E você teve uma época que você trabalhou em publicidade também, aquele desenho do Bom de Boca que era seu, não é? Não, eu animei. Eu comecei em publicidade, eu fazia storyboards, e aí eu fui para desenho animado de publicidade. Nesse, o personagem Bom de Boca já tinha sido criado por uma outra agência, e eu animei. Eu fiz os 2 primeiros filmes do Bom de Boca nos anos 80. E você teve uma carreira legal também na Folha de São Paulo? Sim. Como cartunista? Eu fui fazer charge política na Folha de São Paulo, fiz mais ou menos uns 10 anos. Mas o tempo todo eu trabalhei com clientes muito diferentes, né? Também publicidade, capa de livro, embalagem, livro infantil, livro didático. E o mais constante são esses 10 anos que são quadrinhos. Quais projetos que você pode adiantar pra gente agora, dos históricos? É mais um histórico, é a vida de um padre italiano chamado Padre Pio de Pietrelcina, um santo contemporâneo que nos anos... Ele morreu em 68. Recente assim? Recentíssimo. Foi agora. E a vida dele é uma coleção de milagres do tipo de São Francisco de Assis. Todos os milagres famosos aconteceram na vida dele. Então é um caso muito interessante para ser estudado e conhecido. E tá para sair quando esse? 2016, metade do ano, acredito. Você está em processo de desenho ainda? Finalização? História de finalização, né? Agora está sendo gravado em 2015, né, o programa, para quem está vendo na internet. Então, daqui um ano, com certeza está sendo lançado. Bacana, muito legal. Agora vamos falar um pouquinho das suas... Do Columbo? O Columbo entrou. O Spaca, é muito legal essa história. O Spaca, ele fez a capa
e algumas ilustrações do nosso fanzine EMP, do Columbo, em 1990. Lá no número 3, acho que se não me engano foi 3 do Columbo. Agente 86 também. O Agente 86 também foi você que fez. Então ele está com a gente no EMP, era claro que a gente um dia ia trazê-lo aqui para poder conversar com a gente sobre isso. Eu sou EMP histórico. EMP histórico. Agora, o que você... sei que você é um puta fã de Columbo, um puta fã de Jonny Quest. Fala um pouquinho dessas coisas. É difícil dizer de qual seriado. Tem muitos seriados que eu gostava muito, né? Jonny Quest talvez seja o mais no coração, assim. Mas tem centenas, acho que eu via muito. No caso do Columbo, eu confesso que no tempo dos detetives eu via um ou outro, de vez em quando eu via. Quando eu mais gostei do Columbo, já era adulto, tinha 20 e poucos anos, e você me deu, de presente de aniversário, meia dúzia de filmes. Né? Você fez uma ediçãozinha pra mim. E aí eu não me contentei com aquilo e você me emprestou todo o resto. Eu assisti a coleção toda. Goloso! E eu me interessei muito pelo Columbo, por duas razões. Uma delas é o personagem, que é muito interessante. Ele é desleixado, né? Ele é todo desarrumado, todo sujinho, e o contraste dele sempre com o bacana, rico, que é um especialista em alguma coisa, é um super psicólogo, é um médico, é alguém muito bem sucedido, e aquela pessoa humilde vai lá e... Humilde ao extremo. É uma caricatura assim, do humilde, eu gostava disso. E outra coisa da lógica, porque a gente vendo o filme, você vê assim, é um duelo entre uma armação de um cara inteligente e o detetive que vai lá e vai desmontar uma armação, né? Na verdade, ele não está lá para resolver um crime, ele enfrenta um simulacro, né? Alguém... E é o pseudo ingênuo, né? Porque ele vai com uma ingenuidade absurda. Ele joga verde, né? Cada caso dele é um teste de QI para ele mesmo, ele sempre fica assim, né? Onde pode chegar com isso. E tem um episódio que é aquele do clube das pessoas super inteligentes. Só tem gênio, mas é todo um gênio idiota. Os gênios, eles capricham tanto no crime, quanto mais bizarro o crime, mais fácil, né? Se o Columbo tivesse que resolver um crime comum assim, acho que ele não fazia, mas esses ricaços ficam lá bolando coisa aqui assim, acho que... É mais fácil de descobrir quando é cheio de detalhes. É mais fácil, né? O baiacu que foi preparado lá. Teve o Spock, né? O Nimoy. Dos pontos, né? Da sutura. Tem um episódio que aparece o Robin, né? Do Forbidden Planet. O robozinho, né? Os seus traços do Columbo, quando você fez pra gente a capa, você percebe que eles são muito simples, são muito rápidos e eles são muito característicos. É a cara do Columbo. Ele é um personagem fácil de você pegar características para passar para o papel? Como é que é isso? Olha, de fato ele é fácil, né? Ele já tem um jeito. Mas tinha um amigo que imitava ele. É o Ghassan Abduri, que você conhece. A gente fez faculdade juntos e ele imitava vários personagens, e desenho animado inclusive. E ele fazia o Columbo, ele não tem nada com o Columbo, ele é altão, magrelo. Mas ele fechava o olho assim, fazia assim e tal, você viu como se fosse um charuto, e ficava torto. Assim. Então tem a imitação, e tem também o tipo de desenho que eu fiz, você lembra que o desenho simples, é um pouco como o traço do Hanna-Barbera. Então uma das influências que eu tive foram umas centenas de filmes Hanna-Barbera que se caracterizam pelos traços simples e muito funcionais. De vez em quando aparece nos Flintstones algum convidado, algum assim, você vê que é um traço muito... E é o cara. Dá pra ver muito bem. Né? E a gente teve aqui a presença do Spaca, do nosso programa. Queremos agradecer a sua... Volte sempre. Agradeço. Foi muito legal o papo com o Spaca aqui. E nosso programa, por favor, vocês já conhecem, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, clica ali no joinha, Léo. Joinha. Outra coisa, temos também Twitter, né? Siga a gente no Twitter para saber das novidades, a gente sempre está postando coisas lá sobre os programas novos e também temos uma página... Veja aqui embaixo. Vou deixar os links aqui. E temos a página do EMP no Facebook também. Então, exatamente. Tem novidades. Tem uma coisa no Facebook que a gente faz que é uma coisa chamada Os Excluídos, que são informações que a gente deixou de falar no programa ou que a gente recebeu depois e a gente acaba publicando lá. Então isso sempre é um complemento ao programa. E vejam também os nossos making-offs. Tá bom? Você vai ver muita coisa engraçada, muito divertida. Dá pra rir mais até do making-off do que do programa. Sempre, né? Porque inclusive no próximo programa
Esse programa ainda vai me matar. Muito bom. Acho que o tempo ficou mais ou menos. Não, o tempo ficou bom, ficou ótimo. Foi bom? Quer uma toalha? Você parou também? Eu sempre paro, eu não posso ver. Toda vez que eu vejo... Falou que é pra congelar, né? Não é pra parar de respirar. Eu sempre